Começa agora o curso bíblico interativo As Profecias de Daniel. Apresentação: Pastor Arilton Oliveira. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso bíblico interativo. Começa agora mais um estudo sobre as profecias de Daniel e que bom ter a sua companhia. Boa tarde também a você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira. A partir de agora, vamos viajar no tempo. Iremos aos eventos finais da história humana, conforme registrados em Daniel capítulo 12. Por isso, já convido você para pegar a sua Bíblia e se juntar a nós no estudo desta profecia extraordinária. Um abraço carinhoso a você que nos assiste pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo, em qualquer lugar do planeta. Que bom ter a sua companhia também. Para nós participarmos desse estudo, estamos recebendo aqui nos estúdios 3 amigos. Eu começo aqui com o pastor Paulo Ricardo. Tudo bem, pastor Paulo? Tudo bem, pastor Arilton. Um prazer estar aqui no Interativo mais uma vez com você. Pastor Paulo Ricardo, onde você está pastoreando hoje, amigo? Hoje, a nossa região é do Parque Lisboa, onde temos 4 igrejas ali. Parque Lisboa, Flor de Nápoles, Potecas e Vila Formosa. Já manda um abraço então para o pessoal lá que está conectado com a gente, né? Com certeza, um abraço aí para os nossos irmãos dessas igrejas e para todos que nos acompanham aí nesse programa. Seja bem-vindo, pastor Paulo Ricardo. Também nos acompanha no estudo de hoje, pastor Daniel Calix. Tudo bem, pastor Daniel? Tudo bem. Prazer imenso estarmos juntos mais uma vez, né, pastor? Que bom, viu? E o pastor está cuidando de qual distrito pastoral, pastor? Eu cuido ali do Jardim Eldorado, aqui na cidade de Palhoça, né? E também dentro do nosso distrito, nas nossas 6 congregações, né? Porque está surgindo uma nova agora. Nós atendemos igrejas na Palhoça, tem em São José, Rancho Queimado e Angelina, né? São 4 cidades que você exatamente. atende. Ali é a igreja do Jardim Eldorado, São Sebastião e Nova Esperança, na cidade de Palhoça. A igreja na Colônia Santana, que é um bairro da cidade de São José. E a igreja de Angelina. E agora estamos começando, né, ali no Rancho Queimado também. Que bom, pastor Daniel. Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem. E um abração, né, para os nossos queridos amigos dessas regiões aí que acompanham, né? Tanto os que frequentam a Igreja Adventista como a comunidade, os amigos da comunidade, né? Isso é um mesmo. Privilégio servir, né? Que bênção, viu? E pastor Alex Escher, tudo bem, pastor Alex? Opa, tudo bom? Bom estar com vocês aqui na rádio, no podcast. Terminando ali, Daniel, último programa desse semestre. É verdade. Passamos por vários momentos Foram juntos 10 aqui. semanas de estudo. Né? 10 semanas de estudo com convidados variados. Quero cumprimentar meus colegas aqui de estúdio hoje. E é muito bom estar de volta. Que bom, pastor Alex cuida dos empreendedores adventistas aqui da região centro-sul de Santa Catarina. Exato. E é um parceiro nosso aí nos estudos todos os sábados. Estamos concluindo os estudos, mas ainda dá tempo de você solicitar a sua revista Profecias de Daniel. Você que nos assiste aqui pelo YouTube, quero mostrar para você. Essa linda revista é um presente da Novo Tempo para você. E se você quiser recebê-la em casa sem qualquer custo, basta você solicitá-la pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo, aqui de Florianópolis. Vou dar para você agora. É o 489 9830 6498. Repetindo, 489 9830 6498. Diga assim: eu quero a revista Daniel. E a gente vai então mandar para você um link para você colocar os seus dados postais e enviaremos pelo correio para você. Lembrando que é um presente, você não paga nada por isso. Amigos, vamos então para o último capítulo do livro de Daniel, esse livro que nós estudamos ao longo de 3 meses, né? Foram quase 3 meses estudando a Bíblia, as profecias de Daniel, e hoje vamos então para o último tema. E você que tem a revista, será o tema 15, o capítulo 15 da revista, quando vamos estudar sobre um tempo de angústia sem precedentes. Esse é o tema do último capítulo do livro de Daniel. Mas antes de começarmos o estudo, como é o nosso hábito aqui, a gente gosta sempre de orar. Pastor Paulo, você pode nos orar para nós, por gentileza, suplicando a bênção para o estudo? Sim, vamos orar neste momento. Querido Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez nesse programa, nesse interativo, para compartilhar a sua palavra. No livro de Daniel encontramos uma riqueza, as profecias,
mensagens para o nosso tempo. Portanto, que hoje o Senhor também esteja conosco ao desenvolvermos esse tema, apresentarmos a sua palavra, que estejamos com o coração aberto, especialmente os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, por nos ter dirigido em oração. Pegue então sua Bíblia, vamos para Daniel capítulo 12. E eu já queria começar aqui então com o pastor Daniel Calix, com a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Que revelação foi dada a Daniel com relação aos últimos dias da história do nosso planeta? Pastor Daniel, por gentileza. Pastor, já abrindo o capítulo 12, né? Que na verdade o texto dá sequência ali no assunto que estava sendo abordado, obviamente, no capítulo anterior, e o profeta Daniel coloca agora o olhar para os momentos finais da história da Terra, né? E é interessante que ele diz assim, olha, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. É interessante que já nesse verso, na introdução, ele relata que haverá um tempo de angústia sem precedentes. Também afirma que nesse tempo tão desafiador, também será liberto o povo, né? O povo de Deus. Vem a prova, mas já vem o consolo. Já certo de que o final será glorioso, né? Mas é muito interessante a gente refletir sobre esse tempo e, naturalmente, nos prepararmos para ele, né? É interessante que quando ele faz essa referência, assim, naquele tempo, se a gente olhar para o capítulo anterior, ali no capítulo 11, no verso 40, faz uma menção e usa a expressão no tempo do fim. Como nos estudos anteriores a gente viu, aquele período de 1260 anos, que se encerrou em 1798, né? E depois, logo mais, a data de 1844, são datas relevantes, e principalmente porque marca assim, um despertamento para se voltar a estudar a palavra de Deus, uma descoberta das verdades bíblicas que progressivamente foram, através da reforma protestante, né, elas foram sendo trazidas à luz, ao conhecimento. E agora chega num momento onde a Bíblia está à disposição, o conhecimento dela está à disposição, e a partir dessa data, o texto está afirmando que hão de se acelerar esses eventos, esses sinais que estão apontando para o final da história da Terra, dessa terra de pecado que conhecemos, dessa história de dor, de sofrimento. Acabará a peregrinação, né, do povo de Deus sobre essa terra, porque no final glorioso Jesus Cristo virá. Mas antes da volta de Cristo, então o texto parece dizer que, de fato, haveremos de passar por um período de grande provação, de grande tribulação, né? Então, nesse tempo seria uma alusão ao tempo do fim, então. Exatamente. E essas datas que você mencionou são importantes para assinalar o início do tempo do fim. Exatamente. O que é importante nesse período é que o livro de Daniel, né, que estava selado, né, por séculos, agora seria, então, desselado. Aliás, por milênios, né? Exatamente. Aqui nós temos a expressão Miguel, mais uma vez, já estudamos o capítulo anterior, uma referência a Jesus Cristo, Jesus, o príncipe dos filhos de Deus, do povo de Deus. E há também uma outra expressão, se levantará. Como é que a gente pode explicar essa expressão? Lá em Daniel capítulo 11, aparece os reis da Pérsia que se levantam, ou seja, que reinam. Então o ato de se levantar aqui é reinar, ou seja, Miguel irá reinar. Por que Miguel irá reinar? A gente sabe pela visão de Daniel, desde o capítulo 2, que haverá o reino, a pedra que descerá sobre a terra. Ali inicia-se um novo reino, o último dos reinos sobre esse mundo, a pedra que foi forjada não por mãos humanas. E a gente sabe que ali então há um governo que foi prometido desde antes aos antepassados, Abraão, que o filho de Davi reinaria, ou seja, o Messias reinaria. Então, aqui se refere ao reinado do Messias. Uma nova era, um novo reino que se inicia nesse mundo,
Ou seja, nós estamos sendo levados à volta de Jesus, ao período da volta de Jesus. Por que Daniel não fala assim simplesmente, Jesus voltará? Porque na visão de Daniel, lembra, ele está vivendo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele está vivendo o período que o Messias reina. E ele entende dessa forma, por isso ele escreve dessa forma. Muito bem. A gente também viu aí no texto que ele fala de um tempo de angústia sem precedentes, né? Pastor Alex, esse tempo de angústia, pode explicar para nós melhor um pouquinho a respeito desse tempo? O que ele significa? Então, nós temos uma referência aqui. Esse tempo de angústia é um tempo em que acontece num período da história em que Jesus ele deixa o santuário celestial, ou seja, todas as vidas do povo de Deus as vidas estão já seladas, ou seja, quem praticou o bem e quem praticou o mal já está determinado sobre eles a sentença. Quem está salvo, quem está perdido está perdido. A porta da graça se fecha e ali começa um período de angústia. Por quê? Eu não sei, eu não entendo se eu estou salvo ou se eu estou perdido. A minha vida melhor está nas mãos de Deus, a minha vida está selada a partir de agora. Isso nos arremete a um tempo no passado chamado angústia de Jacó. Se a gente acompanha a história de Jacó, a gente lembra que Jacó foi aquele suplantador, o enganador. Uhum. Já ao nascer, ele nasceu ali apegado ao calcanhar do irmão Esaú. Ele rouba a progenitura ou compra a primogenitura de uma maneira quase que ilegal. Ele engana juntamente com a sua mãe o seu pai, ali se fazendo passar pelo irmão para ganhar bênção antes da morte do pai. E agora ele está voltando para sua terra natal, quando ele não sabe se Esaú vai perdoá-lo ou não. Esaú ele monta um grupo de pessoas, vai atrás do irmão. Homens, né? Exatamente. Então já era um sinal assim não muito favorável, né? Olha, teu irmão que te odeia está vindo com 400 homens. De fato, a situação de Jacó ficou muito complicada. Isso, e nesse encontro, antes de encontrar Esaú, ele sofre essa angústia, né? Chamada de angústia de Jacó. Ou seja, é um período da história final, que nós vamos acompanhar aqui no livro de Daniel, que nos remete a essa história de Jacó, dessa angústia que vai acontecer, né? Em Gênesis 32 está essa história e nós podemos acompanhar. Então, a experiência de Jacó é tomada como exemplo dessa angústia que os filhos de Deus enfrentarão nos dias finais da história. E aí, quais são os elementos, qual é o paralelo que a gente pode fazer dessa história, né? Qual é a semelhança entre aquilo que aconteceu com Jacó e que vai acontecer com o povo de Deus no futuro? São 4 pontos que nós podemos colocar aqui. Uhum. É isso que você ia falar? Sim. Sim? Vamos falar. Então, pode falar, pastor. Eu tô aqui. Não, estou perguntando. Ok, então vamos lá. Primeiro é a incerteza do perdão, tá? E aquela incerteza se o irmão vai perdoá-lo ou não. Segundo elemento, Daniel falou aqui, medo da morte, há um exército vindo contra ele. Terceiro, como é que estarão os que eu amo? Os meus amados, ou seja, o bem-estar dos que eu amo. Uhum. Será que minha esposa, meus filhos estarão bem? E terceiro, é um período de provações e lutas, né? A gente vê que na história final do ser humano haverá uma última perseguição e haverá muita prova para o povo de Deus, embora a promessa é que haja um livramento final. Mas até então, nós estaremos enfrentando provações e lutas. Muito bem. Interessante, Sim, né, que no tempo de angústia a gente vê paralelos, né, bem semelhantes com o povo de Deus, porque conforme o pastor Alex descreveu, essa perseguição ela vai ter uma estrutura legal que há de restringir a liberdade religiosa sob severas penas. E o temor pela vida, né, assim como Jacó viveu aqueles momentos de angústia, também o povo de Deus viverá, porque a opressão que vai se levantar contra os fiéis à palavra de Deus, ela vai ser abrangente, intensa, né? Imagine hoje, com toda a facilidade de comunicação que há, se levanta uma estrutura
plena para perseguir, para destruir a imagem, né, a reputação dos fiéis à palavra de Deus, que tempos difíceis serão esses, né? Com leis que impedem a pessoa de seguir a palavra de Deus, então será, de fato, um momento assim muito desafiador na história. Momento em que, assim como Jacó clamava a Deus, os remanescentes também hão de clamar a Deus dia e noite com essa angústia e com essa situação, né? Porventura estarei eu salvo, terei eu feito a minha entrega de maneira plena a Deus? Foi sincero, de fato? Todos hão de estar angustiados com isso, né? Pela descrição que é feita na profecia bíblica, inclusive as pessoas ímpias, as pessoas más, as pessoas que não se importarem em buscar a Deus, elas vão ser tomadas de ódio contra o povo de Deus. Então será um cenário bastante desafiador, né? De um perigo iminente. Além de que o próprio Satanás vai procurar de todas as formas, né, amedrontar, né, acusar o povo de Deus. Mas esse é um tempo onde o povo de Deus estará apegado e buscando a força que vem do alto, né? E ele é o nosso socorro, né? Bem presente na tribulação, né? Nosso Deus. Pastor Daniel, Pastor Arilton, então podemos concluir assim que nesse período da angústia os cristãos, o remanescente ainda terá esse questionamento, né? Exato. Ele não estará ali com 100% de certeza, né, da sua condição espiritual, né? Questiona elementos ali, né, que porventura ficou para trás. Então desde já a gente já tem que estar trabalhando essa questão da nossa vida espiritual, né? Porque parece que o cristão verdadeiro, ele tem a alegria da salvação, ele tem a certeza da salvação em Cristo, mas ele sempre está preocupado com o seu comportamento. Porventura as minhas atitudes, elas estão de fato condizentes com aquilo que eu professo crer, né? Não é uma questão de duvidar, né, do poder de Deus, mas é uma questão de entender as suas limitações, as suas fraquezas, né? E ali vai vir à tona, né? Que hoje, quando a gente tem alguma dúvida da salvação, nós temos à mão o poder de Cristo, o sangue de Cristo, e uma porta que está aberta ainda a decisões. Nós, enquanto vivemos, ou até que nesse período agora que vivemos, nós temos a oportunidade de salvação. Ou seja, a qualquer momento eu posso me arrepender, buscar Cristo, né? Colocar a mão sobre o seu sacrifício e dizer eu aceito. Esse período da angústia de Jacó tem esse agravante, que a porta da graça estará fechada. Por isso a angústia. Não há mais tempo agora de arrependimento, uma vez que a nossa vida já foi selada. Então há uma manifestação diferenciada aqui do Espírito Santo. Eu não tenho mais a oportunidade de saber, ou melhor, de me arrepender, porque a porta da graça já está fechada. Então é uma angústia assim, e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Não é? Será que eu fiz tudo aquilo que precisava ser feito? É a mesma coisa, às vezes a gente sai de casa, né? E vai viajar e de repente alguém fica perguntando assim, você esqueceu? Ou você desligou o ar-condicionado? Você tirou o ferro da tomada? Você está longe e não sabe se você fez ou não fez? Ou seja, é uma situação difícil, porque não tem volta mais naquele momento. A porta da graça já está fechada. E isso só vai passar quando Jesus voltar, né? Quando o Miguel aparecer. Vai ser um momento difícil de angústia mesmo. Agora, para nós pensarmos um pouquinho sobre esse tópico, né? Quando Jesus se levanta do santuário, fechada está a porta da graça, e quem passa pelo tempo de angústia? A gente entende que é os salvos, né? Por outro lado, os perdidos, eles estão passando pelas 7 pragas. Né? E aí muitos questionam assim, por que haverá incerteza de salvação, uma vez que as pragas estarão caindo sobre os ímpios? Né? Porque alguém pode pensar, se eu não recebo a praga, eu estou salvo. E se eu estou salvo, não existiria angústia para mim. Né? O detalhe dessa história toda é que a angústia será geral para os salvos, mas as pragas não são universais. Exato. Então nem todos os ímpios receberão todas as pragas. As pragas, exatamente. Então o fato de não ter, por exemplo, a primeira praga, que serão úlceras malignas e perniciosas, não quer dizer que você está salvo. Né? Então veja, e cada uma das pragas é derramada sobre certo tipo de pessoas. Né? A primeira, por exemplo, é sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então as pragas são locais, por isso a pessoa não tem ainda
a certeza da salvação. Se as pragas fossem universais, não restaria vida humana na Terra. A terra não resistiria. Não resistiria, né? O aquecimento do sol, A água potável, né? a água potável acabaria, então, exatamente. Então, por isso que nós acreditamos em pragas regionais ali, né? Não espalhadas por toda a face da Terra, e isso vai mascarar aqueles que estão salvos e aqueles que estão perdidos também. Pastor Paulo, qual evento importante da história da profecia que vai então iniciar esse tempo, esse período de angústia? Há uma descrição clara de um momento quando isso começa? Sim. Nós aprendemos nos estudos de Daniel que Jesus está no santuário celestial. E que desde o período do fim iniciado, né, especificamente em 1844, ele entrou no lugar santíssimo para realizar o dia da expiação, o juízo investigativo que estamos ainda em processo. Mas há uma menção bíblica aqui no Apocalipse, pastor Arilton e colegas. Apocalipse 15, versículo 8, diz assim, ó: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. É um momento em que o santuário ficará vazio. Jesus não mais estará exercendo ali o processo de intercessão, o processo do julgamento já está encerrado. Ele, portanto, deixa o lugar santíssimo, de onde ele realiza o juízo investigativo, e agora a sentença começa a cair, né, sobre os habitantes da terra. Então, esse acontecimento marca, né, o início desse tempo de angústia, o tempo do fim, o fechamento da porta da graça, como já foi mencionado aqui também. Quando Jesus deixa de exercer agora a sua função de sacerdote, né? E agora o juízo já está concluído. Em Apocalipse 22:11, temos aqui outra menção: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, não se perde mais. Exato. E quem está perdido, não se salva mais, né? Porque uma vez que Jesus concluiu a sua obra, agora não há mais oportunidade de salvação, de arrependimento, né, para quem o rejeitou, porque ele concluiu a sua obra e ele é o nosso único mediador, né? É aquele que nos comprou com o seu sangue, o único capaz de ofertar a salvação. Concluída a obra de Cristo, então está pronunciada a sentença, né? Uma pergunta aqui: como é que fica o Espírito Santo nesse período? Porque o Espírito Santo é que nos convence, não é? Sim. Da prática da injustiça, do mal, ou seja, o arrependimento vem dele. O Espírito Santo estará agindo na terra ainda, ou ele deixará de agir nesse período? Sobre aqueles que rejeitaram a oportunidade de salvação, o Espírito Santo também conclui sua obra. Agora, sobre os salvos, é interessante que quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, diz: eu enviarei um outro Consolador, a fim de que esteja convosco, né, em todos os dias. Então, o povo de Deus há de ser amparado, né? Não ficaremos sós, seremos amparados até o momento final, né? Infelizmente, os que rejeitaram a Cristo também, a obra do Espírito Santo se conclui em relação a eles. Mas em relação a esses que estão passando a angústia, ele será nosso consolo, nosso amparo, né? Os ímpios terão praticado o pecado contra o Espírito Santo nesse momento? Podemos dizer que isso vai acontecer com os ímpios, porque rejeitaram até o momento final? Sim, o último apelo foi feito, né? O último apelo, já inclusive, que aparece em Apocalipse 18:4, né? Sai dela, povo meu. Exatamente. Então, as 3 mensagens angélicas foram pregadas. Inclusive, na 4ª pergunta, a gente vai poder falar um pouquinho mais dessa sequência de eventos, né? Como que essa sequência de eventos aparece na cronologia bíblica. E aqui você tem, por exemplo, o texto de Joel 2:23 e Joel 2:28. É um texto que fala sobre a promessa da chuva serúdia, né? O profeta Joel, numa visão, está dizendo, né, que nos últimos dias Deus derramaria sobre o seu povo a chuva temporã e a chuva serúdia. Exato. Então, a chuva serúdia será a última ação do Espírito Santo com o povo de Deus, capacitando-os para pregar o Evangelho. Na realidade, a chuva serúdia ela vem com alguns propósitos, né? Mas eu queria mencionar 3 deles especiais. O primeiro propósito da chuva serúdia
é que ela vem para maturar em nós o caráter de Cristo. Então, ela vem para nos selar completamente. E você está falando isso com autoridade, e aqui amigo ouvinte também vai saber agora, porque o doutorado, a tese doutoral do doutor Arilton Oliveira foi sobre em cima disso. Em cima da obra do Espírito Santo e a chuva serôdia especificamente. Né? Então ela vem com esse propósito, né, de selar o crente. Né? Então ela vai reproduzir em nós o caráter perfeito de Cristo. Segundo, ela nos capacita para pregar o Evangelho. As 3 mensagens que já estão sendo pregadas desde 1842, elas agora atingirão o alto clamor. Não atingiram ainda. Agora elas vão atingir. Porque aquele poderoso anjo que desce do céu, em Apocalipse 18, e que ilumina a terra toda, é a própria obra da chuva serôdia. E terceiro, ela nos prepara para o tempo de tribulação. Então só passará por esse tempo de angústia de Jacó quem recebeu o Espírito Santo. Quem não recebeu, não terá forças para passar por esse período. Exatamente. Então nós temos uma cadeia de eventos, que primeiro vem a chuva serôdia, o evangelho é concluído, a pregação, conforme Mateus 24, 14. Você tem então a união de todos os poderes da besta, tanto da que sai da terra quanto a que sai do mar. Você tem manifestações demoníacas, sinais e prodígios da mentira. E enquanto o povo de Deus que recebeu a chuva serôdia enaltece o evangelho eterno, a tríplice união do mal, a besta, o falso profeta e o dragão, eles se unem para pregar a mentira. Então o mundo terá que ver através do contraste a verdade e o erro e escolher a quem adorar, se adorar a Deus e se adorar a besta. Então é nesse contexto que ocorre esse fechamento da porta da graça. É interessante que tudo chega no seu ápice, né, pastor? Hoje o evangelho tem sido proclamado, mas como bem tu colocaste, ainda com uma efetividade pequena diante da demanda que temos de uma população da Terra carente da mensagem do Evangelho, né? E é somente com a manifestação do poder do Espírito Santo habilitando de forma sobrenatural a nós, os crentes, e assim nós almejamos, né, poder receber a chuva serôdia, acontecerá conosco algo semelhante ao que aconteceu na primeira grande manifestação na chuva temporã. Eu acho muito bonita aquela reação que os membros do Sinédrio têm ao ver a intrepidez com que Pedro e João pregavam, né? E a Bíblia diz que eles ficaram admirados e reconheceram que eles verdadeiramente haviam estado com Jesus. Né? Homens incultos e letrados receberam, através da pessoa do Espírito Santo, a habilidade de poder proclamar a mensagem do Evangelho com poder. E eu fico pensando que grandes coisas o Senhor fará pelo seu povo nesse tempo. Uma pessoa muitas vezes simples, vista hoje pela gente, inculta e letrada, talvez como o apóstolo Pedro, porque não numa mensagem levar à conversão milhares de pessoas. Sim. Né? Então, algo maravilhoso vai acontecer. E é importante, os amigos que nos acompanham, às vezes há uma tendência nossa de focar apenas nas grandes tragédias que hão de acontecer, nas pragas, né, que de fato hão de acontecer, mas antes que esses eventos aconteçam, veio o que, no ponto de vista de Deus, é o mais importante, que é preparar um povo sincero para estar, como a Bíblia diz assim, em pé diante do Senhor quando ele voltar. Então, a manifestação da chuva serôdia é um evento grandioso que deveria ser objetivo do nosso clamor a Deus, da nossa petição que estivéssemos preparados, porque pela fala do Senhor, pastor, para estar preparado para a volta de Jesus, todo que estiver preparado para a volta de Jesus também esteve preparado para receber a chuva serôdia. Terá recebido a chuva serôdia. Terá recebido, isso fica claro, por exemplo, na parábola das 10 virgens. As 5 virgens que se perdem, elas não tinham azeite. As 5 que entram, elas tinham azeite de reserva. E o azeite na Bíblia é um símbolo claro do Espírito Santo. Exatamente. Então, é uma condição sine qua non. Aqueles que estarão salvos na volta de Jesus é porque receberam o batismo do Espírito Santo. E aí, voltando à pergunta do pastor Alex, o Espírito Santo vai estar conosco até a consumação dos séculos, como Jesus prometeu. Mas quando você vai para Apocalipse 22, 11, lá diz uma expressão que a gente às vezes passa por alto.
Lá diz que o justo continue a santificar-se. Fechada está a porta da graça, mas não está concluído o processo de santificação. É isso que o texto está ensinando. O santo continue a santificar-se. E na Bíblia, a obra de santificação é obra do Espírito Santo. Então ele continua ativo mesmo pós fechamento da porta da graça. Um ponto muito importante também que eu gostaria de destacar é o fato de que todos terão oportunidade de receber a mensagem antes do fechamento da porta da graça. Sim. Então esse momento vai ser muito importante para todo mundo, para que eles tenham essa oportunidade. Na realidade será um momento único da história, não único, né? Nós tivemos esse momento lá nos dias de Paulo e Pedro e ele voltará a acontecer. Então houve um único momento na história em que o mundo foi evangelizado. Isso se deu por volta do ano 66, 67, ano em que Pedro e Paulo foram martirizados, mas Paulo diz claramente que nos dias dele o evangelho atingiu a toda criatura debaixo do céu. Isso só foi possível pela ação sobrenatural da chuva temporã. Agora o evangelho mais uma vez atingirá todas as casas pela ação sobrenatural da chuva serôdia. Veja que o agente sempre é o mesmo. Exato. Então a história da igreja cristã, ela começa e termina sobre a forte ação do Espírito Santo. Pastor, então Mateus 24:14 há de se cumprir na sua integridade, na Sim. sua literalidade, né? Toda a pessoa que estiver viva, Será evangelizada. naquele momento, será evangelizada. Será evangelizada. E é interessante que o evento que Satanás levanta, né, que está por trás para restringir liberdade religiosa, para impor um falso dia de adoração, né, para a pessoa de coração sincero, que às vezes tem estado no vale da decisão, né, tem lido a palavra de Deus, tem visto um ensino diferente da sua prática religiosa, e quantos, até amigos que nos acompanham, vivem essa situação. Esse drama, né? Esse drama, né? A igreja que eu frequento, o meu líder religioso ensina de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. O que eu faço? Eu fico com a minha tradição familiar, eu fico nesse contexto, ou eu tomo a decisão de viver de acordo com a palavra de Deus? Isso que acontece hoje, creio que por causa dessa situação tão contrastante, será ali uma oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa e ela tome a decisão certa nessa hora. Né? E sabe que uma das declarações que mais me chamou a atenção nessa pesquisa que o Alex se referiu sobre a chuva serôdia é que nós temos conhecimento de que nesse tempo do fim, devido à forte ação da chuva serôdia, muitas pessoas tomarão decisões. E a escritora norte-americana Ellen G. White fala de que laços de família que outrora era o que impediam as pessoas de se posicionar ao lado da verdade, serão completamente rompidos. Então você vai ver pessoas que conhecem a verdade, mas por pressão familiar ou por medo de perder ali a convivência familiar, não tomam a decisão. Ela também fala sobre altos agentes governamentais, pessoas de posições destacadas no mundo político, que também tomarão decisões ao lado da verdade. E essas pessoas serão testemunho do evangelho verdadeiro para outras pessoas. Então, esta obra vai num crescente e o mundo vai ser evangelizado. Então, isso nos fala sobre essa dupla aplicação de fato de Mateus 24, né? O evangelho voltará a ser pregado. Interessante que o apóstolo Paulo ali em 2 Tessalonicenses diz que Satanás vai chegar ao 2 Coríntios também 11, verso 14, e também 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10 diz que essa contrafação que Satanás fará, ele em pessoa vai tentar imitar, né, o próprio Salvador. Então até que ponto, para a gente ter uma noção assim, desse esforço das hostes do mal para levantar um engano, né? Bom, tem muita gente que pode estar se perguntando o que nós estamos falando aqui, né? Pessoa que agora ligou a rádio ou que está aí no podcast. Então, nós estamos no último capítulo de Daniel. Ficamos aqui um semestre estudando para chegar às conclusões que hoje estamos estudando. Seria muito importante, quem não tem esse conhecimento, que lesse o livro de Daniel, procurasse os nossos guias, né? Também, né? Aí está o guia, né? A revista, pois é, está ali a revista, né? Que é interessantíssima. E se você não consegue, pelo menos no papel, você pode tentar conseguir essa revista até em PDF, né?
Nós temos para mandar, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, 489-9830-6498. A gente pode tanto mandar a revista impressa para a sua casa, quanto mandarmos o arquivo digital para o seu WhatsApp. Então, peça o que você deseja no nosso WhatsApp e nós iremos atendê-lo. Repetindo, nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis é 489-9830-6498. Pastor Alex, o que vai acontecer quando Cristo encerrar sua obra no santuário celestial? Então nós vamos mais uma vez a Apocalipse, capítulo 15, verso 6, que diz aqui, né? Eu vou ler a partir do verso 5. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então nós vemos ali o que acontece. Após Jesus Cristo encerrar suas atividades no santuário, imediatamente a gente vê ali o derramamento das 7 pragas. Então, se a gente tivesse uma linha do tempo para a gente poder seguir, seria assim. Primeiro ponto da linha do tempo, chuva serôdia. Essa palavra, alguns estão perguntando o que significa. Seria, digamos assim, chuva atrasada ou a última chuva, não é? Temos a temporã, que foi no tempo dos discípulos, o apóstolo, a pregação do evangelho, e temos essa chuva, que é o derramamento final do Espírito Santo. Então, temos chuva serôdia, ali o decreto dominical, que nós sabemos que vai ser imposto um dia de guarda, obrigatório. Aí vem o fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça, Jesus saiu do santuário, a porta da graça se fechou, as 7 pragas são derramadas e ali começa a angústia de Jacó. E logo em seguida, nessa linha do tempo, a gente tem a volta de Cristo. Muito bem. Você está nos acompanhando aqui pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis, o nosso último interativo desse primeiro semestre, mas já vou adiantar para você que no segundo semestre, a partir da última semana de setembro, nós voltaremos agora com o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E você já se prepara para esse momento especial de estudo das profecias. Pastor Paulo Ricardo, de acordo com os textos que nós vemos em Daniel capítulo 12, nós podemos entender então um pouquinho mais dessa sequência de eventos, né, que o Alex mencionou. Então Jesus deixa o santuário e aí então começa então agora um tempo difícil, né? Isso. Quais são esses elementos mesmo? Nós temos ali meio que em paralelo, né? Jesus deixa o santuário, fechamento da porta da graça, e ao mesmo tempo agora as pragas começam a cair sobre a humanidade. E o povo de Deus passando pelo momento de angústia, ali aguardando o desfecho, né? Porque o que vem pela frente agora é justamente a aparição de Miguel. Quando Daniel 12:1 diz que então Miguel se levantará, né? Ele virá para salvar os seus filhos. E ocorre a ressurreição dos justos na volta de Jesus. A gente vê no capítulo 12, versículo 1, exatamente isso, né? A ressurreição. Muitos se levantarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Exatamente. São elementos que compõem, né, esse evento tão grandioso e tão esperado, que é o livramento do povo. E tem uma ressurreição especial, né? Ah, sim, é bom, né? Uma ressurreição especial. Aqui em Daniel 12:2, né, o pastor Alex mencionou ali, mas eu quero rever aqui esse texto. Daniel 12:2, que está escrito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E em Apocalipse 1:7, pastor Arilton, ouvintes, diz que todo olho verá Jesus voltando, até quanto o traspassaram. As pessoas que estiveram presentes ali na morte de Jesus e que foram ativos, né, naquela cena tão terrível da morte de Jesus. Então tudo indica... Por exemplo, Pilatos, por exemplo, que lavou as mãos. Pilatos. Ali você tem Anás e Caifás, que fizeram um julgamento secreto na madrugada, conduziram de maneira leviana o julgamento que julgaria Jesus e condenaria Jesus. Essas pessoas vão ressuscitar. Exatamente. Jesus voltar, isso, né? Exatamente. Então
na volta de Jesus, essas pessoas estarão de pé, serão ressuscitadas para presenciarem, né, a volta de Jesus, aquele que... E vão morrer em seguida de novo, né? Exatamente, porque na volta de Jesus tem a ressurreição geral dos justos, né, dos que morreram em Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16. Mas aqueles que não estão salvos, no caso desses que participaram do julgamento de Jesus, eles morrerão novamente. Que coisa, né? Esses ímpios morrerão 3 vezes, né? Imagina, eles viveram, morreram a primeira vez, né? Na vida comum, normal deles. Normal. Depois vão ser ressuscitados e morrer de novo. E lá no final, depois do milênio, vão ressuscitar mais uma vez e vão morrer agora definitivamente, né? Por falar em milênio, pastor Daniel Calix, que história é essa de milênio? Pois é, interessante, né? Apocalipse capítulo 20, verso 4, faz uma referência, né, a esse período de 1000 anos. Diz assim, né? Eu vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, né? E aí ele continua... Acho que você não está no 20 não, certo? Apocalipse 20, verso 4. Isso. Ah? Estou. Okay, é que tem a sequência agora aqui, né? Porque daí diz assim... vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem, né? No finalzinho. Bem no finalzinho aparece essa referência. Bom, é interessante essa sequência que o pastor Paulo mencionou, né? A gente tem, no momento da volta de Jesus, nós temos esse momento da ressurreição dos justos, né? E juntamente com os justos ressuscitados, os salvos, né? Que 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, né? De mortais para imortais, né? Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E que momento glorioso será esse? Quando, então, será uma cirurgia plástica da alma, né? Exatamente, plena, né, de todos os aspectos. E é interessante notar que aquele texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim, a gente não... eu digo a gente porque o nosso desejo é que Jesus volte nos nossos dias, né? Ao sermos transformados para imortais, nós não subiremos antes de termos o encontro com os nossos queridos ressuscitados. Imagine os anjos de Deus reunindo as famílias, né? E aí, junto com eles, os ressuscitados, nós iremos para o encontro do Senhor nos ares. Agora, os ímpios, infelizmente, né? Apocalipse capítulo 6 diz assim que eles vão ficar tão desesperados diante da glória de Deus. Os ímpios vivos, né? Exato, que eles vão pedir que os montes e rochedos caiam sobre eles e escondam eles da face daquele porque não resistirão ver a face do Senhor. E diante da glória de Deus, né, eles irão morrer. E também aqueles, conforme o pastor Paulo mencionou, que transpassaram a Cristo, verão ele e morrerão por sua glória também. Só que agora começa um período interessante, né? Esse período que o Apocalipse 20 chama de um período de 1000 anos, onde, segundo a descrição do texto, viverão e reinarão com Cristo, né? Ele vê ali tronos, e a gente sabe que numa figura monárquica, né, o rei ele tem essa competência, essa jurisprudência para ele poder julgar. E agora, para os salvos, segundo o texto está dizendo, também haverão tronos, porque o Senhor vai compartilhar essa honrosa tarefa de participarmos do juízo. Agora, que juízo seria esse, uma vez que, como mencionamos, no momento em que fechou-se a porta da graça, já se concluiu a obra, né, do juízo, que chamamos o juízo investigativo. Esse é um juízo, colegas e amigos que nos acompanham, de comprovação dos atos de Deus. Então, o Senhor é tão misericordioso que ele há de colocar à nossa disposição todo o procedimento do julgamento divino. E lá todas as nossas perguntas serão respondidas, né? Todos os porquês serão respondidos. Saberemos exatamente por que
situação, né? Essa recompensa, né? A volta de Jesus é para dar um galardão a cada um pelas escolhas que fizeram, conforme suas obras, né? Então, se a pessoa escolheu a salvação, receberá a salvação. Mas se escolheu rejeitar a Cristo, a fonte da salvação, receberá a morte. E nós teremos acesso a essas informações, para que não haja dúvida em nós da justiça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Você mencionou aí, né, o privilégio de sentar em tronos e reinar com Cristo. Inclusive, esta é a promessa ao vencedor da própria Laodiceia, né? Que é a sétima... O último período, né? O último período que nós estamos vivendo, né? Apocalipse 3:21 fala justamente isso. Aos crentes de Laodiceia que vencerem, darei o direito, olha que bonito, né? Jesus está falando aqui, né? De sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então será um privilégio extraordinário. Isso só tem que nos levar sempre a uma reflexão. A importância de nós valorizarmos o preparo para a vida eterna. Como disse Jesus, né? De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então a chance é agora, meu filho. É se levantar agora e dizer, eu aceito Jesus, aceitar o perdão dos pecados, confessar os pecados para aceitar esse perdão. E é hoje, não dá para deixar para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Uma vez que Jesus sai do santuário, a porta da graça é fechada, então nós não podemos deixar para a última hora. Vamos preparar agora as nossas malas para essa viagem. O céu está aí praticamente chegando à nossa porta, né? Então nós temos que fazer esse preparo hoje, tomar decisão hoje. O que tiver que aceitar é agora. Modificar o que está errado hoje, não deixar para amanhã. Não deixar, eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar o quanto tem que trabalhar, ganhar meu dinheiro e amanhã eu tomo a decisão. Para muitos, Jesus vai voltar hoje. Para aqueles que morrem hoje num acidente de trânsito, num câncer, numa cama de hospital, Jesus já voltou para essas pessoas. Então eu preciso saber que a minha oportunidade de salvação é agora. Eu não posso vacilar. Eu não posso perder a salvação por um descuido, deixando para depois. Pastor Alex, falamos aqui sobre a questão do período do milênio, em que os salvos reinarão, né, com Cristo no céu por 1000 anos. Mas a história do pecado não terminou ainda, né? Não. Porque ainda tem um Satanás preso na terra, com todos os demônios. Os ímpios estão ainda mortos, não aconteceu a segunda ressurreição. E aí? Quais serão esses últimos eventos da cadeia profética? Então, uma vez que Jesus volta, os justos vivos são levados, arrebatados nos ares, juntamente com os justos que estavam mortos e ressuscitaram. A terra vai ficar sendo habitada por demônios, será uma moradia de demônios, e o cadáver dos ímpios que jazem no pó da terra. Então imagina, durante 1000 anos, nós vamos ver a terra devastada, Satanás e seus anjos aqui, eles não têm domínio sobre qualquer outro planeta, qualquer outro território, o território deles é aqui. Enquanto isso, lá no céu, nós vamos estar reinando, como vimos aqui, e haverá o que nós chamamos de juízo comprovativo, que vai comprovar por que fulano, ciclano, que eram tão bons na igreja, eram vizinhos bons, cristãos, não estão lá no milênio, não vão habitar a nova terra. Ou seja, é um juízo de comprovação por que quem não se salvou, por que não se salvou, não é? Uma vez que acabou o juízo comprovativo, ao final do milênio, então agora a cidade santa desce dos céus. João vê essa cidade. E aqueles que são os ímpios, que estão mortos, ressuscitam agora, todos eles. É a empreitada final. Eles se juntam aos anjos maus e junto com Satanás, a Bíblia descreve que haverá uma empreitada contra a cidade santa, uma guerra, Gog e Magog, todos vão, né, se reunir em peleja contra a cidade santa, e nesse momento desce fogo do céu, e aí sim é o último momento do pecado. Consome todos, né? Morre ali o dragão, o falso profeta, ali os ímpios e são mortos, né? Aliás, o falso profeta e o dragão já morreram lá atrás porque já foram desmascarados, né? Agora é Satanás que dá o seu último suspiro e a morte também, ela sucumbe através desse fogo. Ou seja, a morte já não mais existe a partir dali. Pastor Alex, mas é um fogo eterno, né? Eles vão ficar queimando assim? Alguns creem que vai queimar para sempre, né?
Agora, que fogo é esse, né? Que queima e não queima ao mesmo tempo, né? Na verdade, é um fogo de consequências eternas. Consequências eternas. Ou seja, vai ser uma grande perda, vai ser uma dó, como a gente fala no português, saber que pessoas perderam a salvação, a oportunidade de viver para sempre, a oportunidade de viver a eternidade, porque esse fogo tem consequências eternas sobre todos aqueles que ali padecem. Pastor Arilton. Sim, pastor Paulo. Daniel 12:1 e Apocalipse 21:27 fala daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Uhum. Então é a importância, né, de nós termos isso em mente e buscarmos isso. Como o pastor Alex já frisou ali, hoje é o dia, né? E lá no juízo comprovatório, nós vamos ter essa certeza ali, de onde está o nosso nome. E na hora da destruição final, só se salvarão, só estará na cidade santa, na Nova Jerusalém e na nova terra, quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Como é que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida? O que eu tenho que fazer para meu nome estar lá? Essa é a pergunta. Aceitar Jesus em primeiro lugar, né? Confessar os meus pecados, aceitar Jesus e viver de acordo com a promessa que ele nos dá. Exatamente. Né? Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, você que está assistindo, pastor Arilton, né? Tem que ter o nome escrito no livro da vida. E tem que ser hoje, é para já. Por isso você pode não tomar brincar a com a sua salvação. decisão agora, enquanto nos assiste. Você pode mandar no nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo o desejo que você tem em tomar uma decisão ou se entregar a Cristo, passando pelo santo batismo. Então eu vou dar para você um WhatsApp que é o caminho para você tomar essa decisão. 489-9830-6498. Diga assim: eu quero me batizar. Eu quero ter o meu nome no livro da vida. E nós vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar. Estamos encerrando nossa última lição. Temos apenas alguns minutinhos para fechar. Eu queria então a palavra final de vocês sobre esse capítulo 12 de Daniel e o encerramento desse livro. Começando pelo pastor Paulo. Diante de tudo que nós vimos hoje aqui, eu quero deixar aqui para o nosso amigo ouvinte, para que você reflita na sua vida, leve bastante a sério esse assunto, para que o seu nome esteja de fato no livro da vida. Daniel 12 apresentou o desfecho de tudo. Como Miguel vai livrar o seu povo, o período de angústia. E essa mensagem, ela é para mim e para você, para que nós estejamos alertas, aceitemos essa mensagem a Jesus e passemos por esse momento com a força do Espírito Santo e recebendo essa promessa, né, que é a vida eterna e podermos habitar com Jesus eternamente. Esse é o meu fechamento aqui diante desse estudo de hoje. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Pastor Daniel, suas últimas palavras. Há 2 versos no Apocalipse 12 que me emocionam. O primeiro deles é o verso 3, diz que nós estamos fazendo parte daquilo que estava sendo apresentado para Daniel aqui. Porque o texto diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. A gente falou bastante aqui no nosso estudo sobre o derramamento da chuva serôdia, a pregação do evangelho a todo mundo. Esse texto diz que a pessoa verdadeiramente sábia, ela conduz pessoas à justiça. E ter a oportunidade de compartilhar o evangelho é fazer parte dessa história. Isso é maravilhoso, porque mesmo limitados, mesmo com fraquezas, o Senhor conta com pessoas de coração sincero, estudantes da palavra de Deus, para compartilhar essa mensagem. E é através dessas pessoas que o Espírito Santo poderosamente vai conduzir esta obra até o final. E para Daniel, o Senhor deu uma palavra de conforto. E o último verso do capítulo 12 diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás, ressuscitará, né, para receber a tua herança. Como é maravilhoso saber que o profeta Daniel, ele viveu uma experiência de vida, e interessante que ele passa toda a trajetória da sua vida construindo o texto do seu livro, né? E ele termina ouvindo essa palavra tão especial do Senhor,
de conforto para saber, mantenha-se nesse caminho, vais descansar, mas por fim te levantarás e receberás a tua herança. E para você, querido amigo que nos acompanha nesse momento, esteja certo de que ao você tomar a decisão de fazer da palavra de Deus o guia da tua vida, aceitar a Jesus como teu Salvador, a recompensa, a herança final, a vida eterna em Cristo Jesus está assegurada para você. E desta forma, isso nos conforta, nos enche de alegria. Amém. Amém, pastor E os Alex. palavras finais tome a decisão hoje. É o tempo. E você não está sozinho, há muita gente que pode te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós não somos perfeitos, temos nossas falhas, mas quando nos apegamos uns aos outros, quando vivemos o cristianismo, nós temos força para levantar aqueles que vão caindo ao longo do caminho. Então, prepare-se, tome a decisão, conte conosco, nós estamos aqui para ajudar você. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que participaram do estudo de hoje, a você que nos ouviu pela Rádio Novo Tempo, você que nos assistiu pelo YouTube. Não se esqueça de aprofundar mais e mais os seus conhecimentos da Bíblia. Inclusive, deixo para você aqui o nosso site de estudo bíblico, bibliamais.com.br. Nesse site, você vai encontrar vários estudos da Palavra de Deus para poder se aprofundar nesses temas da Bíblia que nos auxiliam e nos preparam para os céus. Vamos encerrar então o nosso programa de hoje. Pastor Daniel, por gentileza, você pode fazer uma oração? Sim. Querido Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua Palavra. Obrigado pela mensagem de esperança de que no final, o final da história, será no dia glorioso quando Cristo Jesus virá nas nuvens do céu em glória e majestade para buscar seu povo. Obrigado pela oportunidade que temos de podermos hoje fazer a entrega do nosso coração, Senhor. Amém. De termos a presença do Espírito Santo para nos habilitar e para nos orientar no caminho. E nós desejamos, Senhor, que cada pessoa que se une a nós nessa oração, nesse momento de todo o coração, faça a sua entrega e tenha a Jesus como seu único Salvador. Amém. Amém. E quando em breve Cristo voltar nas nuvens dos céus, essas pessoas tenham a alegria de poder ir morar para todo sempre no lar celestial. Amém. Amém. Ó Pai querido, nós pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua participação no estudo de hoje. E então a gente volta no nosso interativo no mês de setembro, agora com o livro do Apocalipse. Até lá e que Deus te abençoe.